do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula de EBD que espero que tenha sido muito útil e tenha sido muito útil as aulas que nós temos tido até agora. São milhares de pessoas que estão sempre conosco aqui, aprendendo conosco e também trocando ideias conosco para EBD, Escola Dominical, lições bíblicas do primeiro trimestre de 2020 na classe de adultos, a raça humana, origem, queda e redenção, revista da editora CPAD para as Assembleias de Deus, que traz como comentarista o doutor e pastor Cláudio Honor de Andrade, um dos maiores nomes da nossa teologia pentecostal aqui do Brasil. Bom, a lição que nós já passamos por algumas lições. Já tivemos a primeira lição, Adão, o primeiro homem. Tivemos a segunda lição, a criação de Eva, a primeira mulher. Tivemos a terceira, a natureza do ser humano. Tivemos a quarta, os atributos do ser humano, que foi a última que nós estivemos aqui com os irmãos. E agora estamos na lição de número 5, a unidade da raça humana. As 5 lições já estão formando praticamente completo o primeiro mês desse trimestre de 2020, desse primeiro trimestre. A lição de número 5 será ministrada no dia 2 de fevereiro de 2020 nas igrejas pentecostais do nosso país, e nós de antemão já estamos publicando os nossos vídeos, saem sempre no ar aos domingos a partir das 22 horas. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí o teu like, compartilhe-nos como uma demonstração de seu apoio e que possamos continuar assim aprendendo da santa e bendita palavra de Deus, ok? Vamos ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição, espero que o nosso áudio, a nossa imagem esteja bom. Peço que você, inclusive, comente aí embaixo como é que está o nosso áudio, a nossa imagem, para que a gente venha estar sempre evoluindo e melhorando cada vez mais, a fim de poder ajudar a Igreja do Senhor Jesus Cristo no nosso Brasilzão. Vamos para o nosso texto áureo da nossa lição, que está em em Malaquias, no capítulo 2, o versículo de número 10, onde as Escrituras nos dizem o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Esse aqui é o nosso texto áureo da nossa lição, da nossa quinta lição do primeiro trimestre de 2020, que traz o título de A Unidade da Raça Humana. A verdade prática está: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Quero recomendar aqui aos irmãos algo que às vezes os irmãos não fazem em casa, que é ler a leitura diária da sua lição. A leitura diária é uma forma de incentivo que a Escola Bíblica Dominical sempre teve para incentivar os irmãos a estarem meditando nas Escrituras durante a semana, em textos que serão explicados ou comentados durante a lição no domingo. Quando chega o domingo, as lições serão comentadas, a lição será comentada em classe, em sala de aula. Mas de antemão você já vai meditando nos textos durante a semana e durante a sua semana, a fim de que você possa estar captando, aprendendo um pouco da mensagem que o comentarista da lição deseja estar passando. Então pega aí a sua lição, dominical e vamos estar estudando. A presente lição está falando da unidade da raça humana. Lembrando aos irmãos que nós não temos aqui a pretensão de apenas estar lendo a lição, porque isso o professor, amado professor, já deve estar fazendo na sua classe de escola bíblica. Mas o nosso objetivo, não sendo de ler apenas a lição,
mas de estar aqui trazendo conteúdos adicionais à lição dominical. Mas esta lição de número 5, creio eu ser uma preparação, eu tenho ela como uma preparação para a próxima lição, a lição, na verdade, de número 7, tá? Então nós vamos falar da unicidade humana e depois a sexta nós vamos falar sobre a sexualidade humana. Mas a lição 7, a queda do ser humano, é uma preparação. Essa daqui que nós estamos é uma introdução. A que passou e esta aqui eu diria que é uma introdução, porque na matéria de antropologia e a martiologia que nós estudamos, nós sempre estudamos esse tipo de assunto, a unicidade humana, a unidade, desculpe, da raça humana, entre outras questões. Nós sempre estudamos dentro do escopo de introdução da matéria. Portanto, acredito que a intenção foi ser introdutória. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe sem delongas. Atos capítulo 17, versículos 22 ao versículo 28. Atos 17, 22 a 28 é o texto base da nossa lição. Tudo tem que ser embasado nas Escrituras. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. O texto diz assim, acompanhe comigo. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecerdes, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando-o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aqui está a nossa leitura bíblica em classe. Ela deve ser, como diz aí, lida em classe. É uma leitura bíblica bastante extensa. E nós comentamos já respectivamente sobre esse texto, né? Na lição, acho que de número 2 ou foi a lição de número 4. Nós já comentamos ela aqui, esse texto. Um maravilhoso texto que ensina maravilhosas posições homiléticas para a ministração do Evangelho aos não crentes, através do apóstolo gentil, o apóstolo Paulo. Nós temos aí, peço que você que não viu, se desejar assim, dá uma olhada lá para você ter uma ideia melhor, né, sobre esse texto que nós estamos aqui falando, ok? Essa que nós estamos em mãos agora, ela é um pouco mais assim devocional, ela tem um conteúdo, uma objetividade um pouco mais devocional, porque ela vem trabalhando especificamente com um tema também teológico, evidentemente, né? Teologizar é falar de teologia, então é teológico, pois está falando das Escrituras também. Agora ela é um pouco mais devocional, apesar que o terceiro tópico sim bate muito na matéria que nós estamos sempre falando aqui, que é a matéria de antropologia, né? Vamos continuando aqui. Nós temos objetivos gerais nesta lição, como em todas as outras lições. O objetivo geral é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Na lição de número 12, nós respondemos algumas perguntas, como: Adão e Eva tinham filhos antes do pecado, sim ou não? Outras perguntas, como: de onde veio as mulheres ou a mulher com quem Caim casou? Estas respostas estão sim nas Escrituras. Agora, a gente não fica muito comentando isso nos altares, quando a gente prega, quando o seu pastor prega, porque para evitar
alguns tipos de polêmicas no meio do culto. Isso não é favorável ao culto. Mas a título de informação e curiosidade bíblica, nós temos aqui bastante informações bíblicas sobre isso que nós colocamos naquela lição de número 2. Você pode dar uma analisada aí, uma olhada para tu ver. Vamos continuando. Objetivos específicos também temos. Cada tópico tem o seu objetivo específico. O primeiro tópico tem um objetivo de apresentar a unidade racial do ser humano. O segundo tópico, de discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. O terceiro tópico, de refletir sobre a unidade em Cristo. São esses os tópicos respectivos a cada tópico da nossa lição dominical. O nosso ponto central diz: toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Essa é uma máxima das Escrituras, isso é uma verdade absoluta nas Escrituras. Deus decretou que toda a humanidade viesse apenas de um só. Amém? Vamos comentar os tópicos e subtópicos da nossa lição. Quase não leremos o texto comentado pelo autor, porque cremos, como diz, que o amado aluno já fez isso em casa antes de chegar até aqui, ou está fazendo, e o professor também já fará isso durante a sua aula. Portanto, o objetivo é apenas pontuar e comentar, trazendo subsídios para a lição que está sendo estudada. Mas vamos ler aqui uma parte da introdução, né? Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro, Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Exatamente. Todos sem exceção. Não caia nesta conversa equivocada, distorcida e, para não dizer, não ser, muitas vezes até ofensivo com alguns que possam se ofender, ao dizer até herege, de achar que o Senhor só deseja salvar alguns. O Senhor ama a todos de igual modo, sem acepção de pessoas. Há um conceito teológico mais voltado, principalmente, na verdade chama-se calvinismo, e quer defender que Deus sempre teve o propósito de salvar apenas alguns. Isto não é bíblico, isto é um conceito baseado numa interpretação que alguém fez das Escrituras, alguém de uma interpretação já centenária, mas não é real, não é exatamente como as Escrituras afirmam. Isso vamos ver ao longo das lições que nós estamos a estudar. O primeiro tópico da nossa lição vem falando sobre a unidade racial do ser humano. Nesse tópico nós temos muito a aprender. A doutrina que nós estamos estudando sobre a antropologia, a doutrina traz também a doutrina da unidade racial do ser humano. Em questão de raça, somos um só. Diferentemente das bases hereges e ateias do evolucionismo. O evolucionismo nos encerra como sendo várias raças, oriundo de um processo evolutivo e não de um só casal que se reproduziu. Escrituristicamente, isto é completamente herege e errado. Entenda uma coisa, mesmo você que estuda, faz faculdade ou estuda na escola secular, onde já se aprende em ciências sobre o evolucionismo. Não existe evolucionismo. Não dá para ser cristão e crer nessa história de evolução. E aí os autores, ou o autor Darwin da evolução, traz aí uma suposta ideia de que
por ver mudanças de adaptação a lugares e climas e situações de determinadas espécies, acreditarem eles que tudo não passe de um processo evolutivo em toda a biodiversidade da Terra, incluindo o ser humano. Mas isto não é verídico, isso não é verdade, não há como atestar, é uma teoria científica. Preferimos ficar com as escrituras sagradas, que tem a posição literal. Realmente ocorreu que os seres humanos se reproduziram por ordem divina. Isto é algo defendido pelas escrituras e pela história humana há milhares de anos. Veja bem, a origem divina do ser humano. Nós temos a nossa origem em Deus. Nós já vimos aqui que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser um espírito ou uma alma vivente, uma alma dotada de espírito vivente. E mostramos também as diferenças nesse sentido de criação entre o homem e os animais. Não dá então, biblicamente, para taxar a humanidade como sendo animais, mas sim seres racionais e em muitos sentidos, não apenas no sentido de consciência de certo ou errado ou de direção própria. A origem então do ser humano é divina, Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Nós também aprendemos aqui na lição anterior também antes da anterior, nós aprendemos aqui também que a antepenúltima, que o homem, o ser humano, ele também é dotado de uma característica nele que anela para voltar-se para Deus, porque veio de Deus. Também entendemos uma coisa, a unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Não importa se você é negro, se você é índio, se você é branco, se você é loiro, não importa qual seja a sua cor de pele, a sua aparência. Você e eu não somos de espécies humanas diferentes. Nós somos uma só espécie e uma só raça, uma só racionalidade, porque é o seguinte, nós viemos do mesmo casal. Não tem como macacos serem uma raça diferente, ser algo que não seja macaco, porque todos são macacos. As características mudam entre eles, mas continuam sendo o mesmo. Não tem como nos pombos haver outro tipo de animal igual ao pombo que não seja pombo. As características podem ser diferentes entre eles, mas continuarão sendo pombos, porque vieram dos pombos. Com o ser humano nós viemos de Deus, e depois de sermos feitos do pó da terra e criado em nós o espírito de vida, nós, nos tornando alma vivente, nos reproduzimos. Viemos a ser o que somos hoje. Quando o Senhor criou o ser humano, uma das primeiras ordens que o Senhor lhe deu foi: crescer e multiplicar, antes mesmo de pecarem. Vamos ver isso nesta lição um pouco mais adiante. Também somos únicos em unidade psicológica. Em unidade psicológica somos iguais, ainda que culturalmente somos diferentes. Isso é de lugar para lugar, culturalmente falando, por causa da educação, do ambiente em que vivemos e crescemos. Mas somos também idênticos psicologicamente. Então, as reações, elas podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas são comuns entre todos nós. A síntese do tópico 1 diz: a origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica, corroboram a unidade humana. Então, sintetizando o tópico primeiro, nós somos em origem, em raça humana
somos um só nas questões psicológicas e eu acrescento, somos um só em natureza decaída. Nós estamos encerrados na mesma condição. Como origem, somos um só. Por criação, também somos uma só raça. E como criaturas, somos todos irmãos. Em relação à salvação, é que há uma diferença nessa irmandade que nós estudamos lá no discipulado, lá no início da nossa fé, que nós somos adotados em Cristo pelo seu sangue. Mas nós somos, por criação, totalmente irmãos. Então não adianta a gente ter preconceito com alguém por causa da cor de pele. Não adianta nos julgarmos melhor que o outro por causa de conhecimento ou posição social, porque isso é humilhar o seu irmão. Está entendendo o mistério do amor entre os seres humanos? Há um mistério grande nisso. Deus, quando manda amar o próximo a si mesmo, independe se ele é seu irmão em Cristo ou não, porque mesmo não sendo teu irmão em Cristo, ele continua sendo seu irmão por criação. Somos uma raça, um povo só, oriundos da mesma origem, da mesma fonte genética. Nas questões psicológicas, existe diferenças educacional e cultural, mas todos nós vivemos tão iguais que, por exemplo, existe depressivo na China, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, todos com os sintomas similares, todos com os problemas parecidos. Todos nós temos sentimentos de pai, de filho, de irmãos, de primos, de amigos, e isso independe da nossa cultura, isso depende de qualquer outra coisa. Nós então somos iguais nas questões psicológicas, emocionais, embora diferentes educacionais e culturais. Também somos iguais em nossa natureza decaída, porque em Adão, nosso pai, nós caímos lá no passado. E nós continuamos todos encerrados debaixo da mesma condição. É por isso que na lição 7 você vai estudar comigo que tanto quanto foi os efeitos do pecado, grandioso em alcance, alcançando toda a humanidade, tanto quanto é a expiação de Cristo, que traz oportunidade, por meio do livre-arbítrio que o homem ainda possui, vir e entregar-se aos pés do Senhor. Lá na frente nós vamos estudar também as visões soteriológicas mais comuns, como o calvinismo, arminianismo, armínio-wesleyanismo, arminianismo clássico, pelagianismo, semi-pelagianismo. Nós não defendemos outra a não ser o arminianismo, armínio-wesleyanismo. O pecado de Adão é o que nós vamos estudar ainda nesta lição, e é um assunto bastante interessante. A unidade linguística original da humanidade. Tópico de número 2. A unidade linguística original da humanidade. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. O subtópico 1 diz assim: a língua original da humanidade. Quem nunca teve essa curiosidade de saber qual seria a língua original da humanidade? Qual foi nossa primeira língua? Nosso primeiro idioma que nós falamos. Qual foi nosso primeiro idioma que nós falamos? A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. Gênesis 3:8, vemos que o Senhor sempre estava com Adão. O primeiro homem dominava tão bem a arte do falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável que vemos na lição 2. Este é osso dos meus ossos, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreender o Criador.
A língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viriam a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. Então, para quem pensava que era o hebraico, né? Não é. Não era, muito provavelmente. Agora nós observamos uma coisa sobre o Deus falar com o ser humano. Para nós pentecostais, será que era em línguas estranhas? Acredito que não, porque as línguas do Espírito, as línguas espirituais, elas vieram para a igreja por meio do Calvário. Então nós não temos como saber, né? Exatamente qual. Mas provavelmente será a mesma com a qual nós talvez falaremos na eternidade com Deus. Só que a nossa comunhão com Deus na eternidade ainda será maior do que com a de Adão. Na época de Adão, o Senhor, antes do pecado, o Senhor vinha até ele no jardim. No nosso período na eternidade, a igreja, quando adentrar os portais celestiais, Deus não virá até a igreja mais. A igreja permanecerá com o Senhor, ele levará a igreja para si. Veja a diferença dos dois nas dispensações. Veja a diferença nas duas situações. O plano de Deus é perfeito. Por isso ele diz: vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Há um texto bíblico que ele diz: levarei para mim mesmo. Então nós estaremos com ele para sempre, como diz 1 Tessalonicenses, nós estaremos para sempre com o Senhor. Já no caso de Adão, ele ia ao encontro de Adão. E ali nós aprendemos muito, inclusive, sobre a união, separação de Deus com o ser humano. Continuemos. A confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, após a dispensação da consciência, entrando o governo humano, após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Em Gênesis 11, 1 ao versículo 3, nós vemos ali a Torre de Babel, a confusão das línguas, né? O que acontece é que o Senhor ali espalhou eles em todas as nações. Já era esse o objetivo divino, mas não através de uma confusão, pois sempre foi o objetivo divino povoar toda a terra. Nós observamos ali que Babel, né, aquela torre, o homem quis conquistar uma auto-independência em que ele não dependesse de Deus. Vê se hoje não continua sendo assim. Ainda continua tendo confusão de línguas. Ainda continua o homem sendo dividido por línguas, em vários sentidos, não só a língua humana, a língua do falar, do dialogar humanamente, fisicamente, como ocorre na Torre de Babel. Então aconteceu uma confusão linguística ali, e o texto deixa claro que causado por Deus, para que os homens não crescessem tanto quanto eles achavam que deveriam crescer. Indícios da linguagem primitiva. No entanto, nós observamos em todos os idiomas atuais pequenos indícios de linguagem da nossa primeira linguagem. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum, mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês. É possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Sempre o homem gira e volta à mesma origem, até mesmo no falar. Então houve uma língua primeva, seguida de uma confusão linguística, mas é possível perceber seus indícios nos diversos idiomas presentes. Então há similaridades entre as nossas falas, os nossos idiomas. Isso é bem perceptível quando você faz uma comparação idiomática dos idiomas. Olha uma coisa interessante.
chegamos finalmente ao tópico 3. Como eu disse aos irmãos, nossa aula seria um pouco mais breve, porque no caso da nossa aula de número 5, a nossa lição ela é um pouco mais breve. Então o homem, ele é único. Ele foi criado para ter uma unidade, né? Olha, nós fomos criados um casal, uma só carne. Fomos criados e depois de nós, todos os que nasceram de nós têm a mesma semelhança que nós. Todos somos, aos olhos de Deus, um só povo, uma só raça, seres humanos, a coroa da criação de Deus. Não dá para acreditar que Deus amaria apenas uns e rejeitaria outros, porque aos olhos de Deus somos um povo só. Por mais que isso cause polêmica na cabeça de alguns teólogos calvinistas, mas é uma realidade bíblica. Somos todos um povo só. Não adianta a gente ficar criando casos teológicos para dizer o que a Bíblia não diz. Chegamos agora ao tópico de número 3. Em Cristo todos somos um. Jesus agora nos une como um povo só, por meio do Calvário, nós nos tornamos um só povo em Cristo Jesus. Conforme veremos neste tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão, quanto ao pecado e também quanto à redenção. Amartiologia, na teologia, amartiologia, ele é um termo originário do grego, que significa que é a junção de duas palavras, amartia, que é a palavra descritiva para pecado, e logia, que é o estudo sobre o pecado. Pecado também tem o sentido de errar o alvo, é o significado de pecado, errar o alvo. É um absurdo, é um grande absurdo teológico dizer, por exemplo, esta lição está batendo um pouco nisso porque a lição requer, tá? Há um grande absurdo dizer, por exemplo, que Deus decretou que o ser humano caísse no Éden. Não, o ser humano errou o alvo. Deus nunca planejou isso. Se Deus tivesse planejado decretar que o homem caísse em pecado no Éden, Deus jamais teria dado uma ordem para que ele não o fizesse. Isso seria uma incoerência horrível, terrível. Interpretar o texto desse jeito seria forçar o texto a dizer o que o texto não deseja dizer. Portanto, não existe tal heresia nas Escrituras, graças a Deus. Vamos lá. O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo. Romanos 5,12. O apóstolo Paulo, o grande escritor do Novo Testamento e apóstolo dos gentios, ele vai explicar em Romanos essa questão de sermos um só povo em Cristo, né? A eleição corporativa da igreja. Então nós temos aqui a seguinte questão: pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas o que é o pecado, segundo as Escrituras? O pecado é um ato e o pecado é um estado. Isso é o que vemos durante a lição. O pecado como ato é uma atitude deliberada. Foi em forma de atitude, né, que Adão caiu lá no Éden, lá no passado. Mas o pecado trouxe um estado novo para o homem. Hoje todo homem está encerrado debaixo desse pecado que nós chamamos teologicamente de pecado original. Então nós temos as consequências também do pecado. O pecado de Adão é universal porque ele atinge toda a humanidade. Todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais, diz o comentarista da lição. Então nós estamos, embora o pecado de Adão tenha sido particular, as suas consequências são universais. Porque às vezes a gente vê as pessoas perguntarem, né? Ora, se foi ele que pecou lá e eu não estava lá, por que eu sou culpado disso? As consequências contagiaram toda a humanidade. Na verdade, não só a humanidade.
Eu listei aqui, são muitas características que você estudando o texto, você pode até descobrir algumas mais do que eu. Mas nós temos aqui algumas características que eu fiz questão de listar sobre a queda humana, queda de Adão. O pecado de Adão, ele teve efeito imediato e afetou a todos os homens. Segundo Gênesis 3, observe. Primeiro, pega a Bíblia aí, para você acompanhando comigo. O pecado de Adão afetou em primeiro lugar. Anote aí para você meditar no texto depois da aula. Pause a aula, pesquise nos versículos que é melhor. Porque se a gente for colocar versículo aqui, a aula fica muito extensa. Então vamos lá. Os efeitos do pecado de Adão. O pecado de Adão teve efeito na sua comunhão com Deus, na sua comunhão pessoal. É o que diz o versículo de número 9. No versículo de número 10, quando o Senhor vem chamando, numa linguagem antropomórfica a Bíblia diz, quando o Senhor veio chamando Adão, onde estás? Porque Adão havia, diz a Bíblia, se escondido. E ele se escondeu porque houve uma quebra de comunhão. E ele diz que estava nu. A harmonia do seu casamento também foi contaminada. O seu lar, e há uma diferença de casa para lá, ele não tinha só casa, ele tinha um lar. A harmonia do seu casamento foi quebrada, porque no versículo de número 12, ele lança a culpa sobre a mulher que o Senhor lhe havia dado. Ele diz, a mulher que tu me deste. Também houve uma quebra na condição física da mulher. No versículo de número 16, as Escrituras vai falar da questão física da mulher. E esse texto eu faço questão de ler, porque note o que diz o texto. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. Aí o que é que a Bíblia está dizendo? Houve uma alteração na questão física da mulher, mas multiplicarei tuas dores. Ela tinha, os filhos, o Senhor passou a lhe conceder mais desconforto. Ela passou a sentir dores para gerar filhos. Então o pecado alterou também a condição física da mulher. O pecado também alterou a liderança, a posição de liderança de Adão dentro do seu lar, na sua casa. O versículo de número 17, acompanhe comigo, de Gênesis capítulo 3, diz, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. O que Deus está dizendo? O texto está dizendo que ele deu ouvidos a ela. Ela comandou, ela liderou. Você não vê Adão dizer não uma só vez ao pedido da sua mulher. Nós não sabemos, como diz o Dr. Finis Dake no seu comentário bíblico, de sua Bíblia de estudo, nós não sabemos por quanto tempo ele possa ter resistido à insistência permanente da sua esposa. Agora um detalhe bem interessante, que a Bíblia diz que ela comeu, não foi aberto os olhos dela. Depois que ela deu ao seu marido, aí foram abertos os olhos de ambos. E alguém sempre pergunta por quê, e nós sempre respondemos, é porque Deus os fez, e sendo eles um casal, eram uma só carne. Ela era uma só carne com ele, não só por causa da ligação pelas núpcias ou pelo casamento, mas também, mais que isso, ela saiu da costela do próprio esposo. Era carne da carne, literalmente, e osso dos ossos, como ele disse, literalmente. Portanto, como era uma só carne de modo duplo, fisicamente e também matrimonialmente, os olhos de ambos só foram abertos quando ambos participaram. Ela insistiu, teimou, e ele deu ouvidos a ela. Ele deveria exercer a posição de liderança e questionar a atitude da sua esposa, repreendê-la ou corrigi-la sem humilhá-la, mas exercendo liderança, fazer aquilo que na lição 2 nós já estudamos, quais foram os fracassos que permitiram que a serpente adentrasse ao santuário do Éden. Continuemos então a nossa análise. A sua queda também modificou a condição do planeta Terra, incluindo os animais e a natureza.
Nós vemos isso no versículo de número 17, porque na parte B do versículo diz: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá delas todos os dias da tua vida. A morte passou aos animais, a luta pela sobrevivência passou aos animais, para que um viva na selva, o outro precisa morrer, ou então os animais dependem do homem para alimentá-los. Então a situação ficou totalmente caótica. O versículo 18 diz assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então o homem também passou a ser o seu próprio provedor e sustentador. Se a Bíblia diz que espinhos e cardos produzirá, é porque não era assim antes. O versículo de número 19, na parte A, diz o texto: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Aí o que a Bíblia está dizendo? Antes o Senhor plantou o jardim para ele. Ele tinha o cuidado de guardar e lavrar. E nós explicamos isso nas lições passadas. Agora, hoje não. Hoje, agora depois do pecado, ele mesmo tinha que ser o provedor da sua casa. É por isso que o Isaac sofre para cavar poços e o outro tapa e ele cava poços. E agora ficou estabelecida: tu comerás o teu pão do suor do teu rosto. Todo trabalho lícito é um trabalho digno. E como nós temos na outra lição, existe aquele velho ditado: eu pego quem criou o trabalho. Pois quem criou o trabalho foi Deus. O homem já trabalhava. Fique bem claro que ele lavrava e cuidava do jardim. Mas o que acontecia com ele dentro do paraíso santificado é diferente da luta pela sobrevivência fora dele. Pois lá ele não morreria. Apesar de alimentar-se, alimentava-se como um desfrute do jardim, como já vimos o significado do nome Éden, na lição 2. Eu recomendo sinceramente que você assista a lição 2, unida a esta, você vai compreender melhor os fatos do tópico de número 13 da presente lição de número 5, você que não assistiu. Então o homem passou a ser o seu próprio provedor. O pecado, em sexto lugar, também afetou sua condição física. Ele passou a ter doenças, ele passou a envelhecer. No versículo de número 19, na parte B do texto, diz assim: até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Se não fosse o pecado, nossos primeiros pais provavelmente, com certeza, ainda estariam aqui entre nós. Nós teríamos a raça humana aí aos 7 bilhões e meio, mais do que isso, pois não havia morte. São 7 bilhões e meio, mas é de vivos. E os milhões e bilhões e trilhões que já faleceram. Nas guerras, nas doenças, na velhice, enfim. Hoje nós teríamos todas essas pessoas. Haveria espaço para todo mundo? Ora, o Senhor que criou a terra com perfeição, certamente proveria todas as coisas. Seria maravilhoso não existir pecado. Mas infelizmente nós caímos nessa situação. Na lição 2, também, se não me falha a memória, nós falamos sobre a alimentação humana no Éden e a sua condição antes do pecado. Eram eles perfeitos ou imperfeitos antes de pecar? Vamos lá. Outra coisa que aconteceu foi que o homem passou a necessitar de sangue para a expiação do seu pecado. No versículo de número 21, o texto sagrado diz, depois de sua queda, que Deus, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. O que a Bíblia diz? Eles fizeram de folhas de figueiras, né? Que representa o ser humano tentando prover a sua própria remissão. Mas elas murcham, elas secam, elas não são permanentes, não são consistentes. Aí o Senhor proveu a pele de animais para lhe vestir. Para lhe vestir. Isso nós aprendemos duas coisas. Primeiro, que o Senhor provê a expiação para o homem.
Isso que o Senhor fez aqui aconteceu lá no Calvário depois, de um modo muito mais eficaz. Segundo, isso também representa que depois do pecado e por causa do pecado, Deus sempre será contra a exibição do corpo humano. Portanto, a irmãzinha que acha que a igreja está errada quando aplica a norma bíblica de se vestir honestamente com pudor, como ensina as Escrituras, a irmãzinha está redondamente errado e o irmãozinho também liberal está redondamente equivocado. Por quê, meu querido? Não se trata de uma norma eclesiástica denominacional, mas sim de uma norma bíblica. Logo após o pecado, Deus se preocupou em cobrir o homem. Ah, mas Deus me vê, independentemente de estar com roupa ou não. Verdade, mas Deus não tem pecado nele. Os homens é que têm. Foi obrigatório que a mãe se cobrisse diante dos filhos, que o pai se cobrisse diante das filhas, e agora todos eles vivem bem cobertos. Tal ensino de se cobrir é tão patente nas Escrituras desde o Antigo Testamento, retificado no Novo Testamento, dizendo que as mulheres santas devem se vestir com pudor, vergonha, modéstia. Existem roupas que, convenhamos, não tem nada de pudor. Agora uma questão, isso é tão patente nas Escrituras que quando o Noé ficou nu, lá no Antigo Testamento, que um de seus filhos zombaram de sua nudez, a atitude de Noé já foi tida como um desatino em relação à santificação. Ele estava fora de si, e a Bíblia sempre reprovou a embriaguez. Lá no outro caso é que quando seu filho zombou, veja que não era comum ver o nudismo dos seus pais, a não ser a sua própria, quando ele zombou, o que aconteceu? A Bíblia diz que o pai acabou amaldiçoando o moço, e Deus não reprovou a maldição das palavras do pai, porque não houve honra ao pai, e o Senhor ordena que houvesse honra ao pai. Então, aconteceu algo terrível aí, que a gente precisa atentar para isso. Então o pecado também afetou a condição física, a necessidade de sangue para a expiação do pecado. Eles não faziam sacrifício de animais antes de pecar, mas houve agora uma necessidade. Deus ficou irado com eles, e para aplacar a ira divina era necessário fazer uma propiciação pelo seu pecado. Mas na frente vamos aprender um pouco mais sobre a expiação e morte vicária de Cristo, o segundo Adão. Mas na frente, outras lições, será maravilhoso, saboroso estudar isso. Espero que esteja conosco aqui. Também aconteceu outra coisa. Ele foi proibido de comer da árvore da vida. No versículo 22, a parte B do versículo, precisamente, eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida, a versão que eu mais utilizo, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Ele agora foi proibido de tocar na árvore da vida para não serem eternos, não viverem para sempre fisicamente aqui, eliminando a morte. Então eles foram proibidos de comer da árvore da vida. E também foram expulsos do jardim, como lemos agora no versículo de número 24, Gênesis 3. E uma outra questão, que eles, sendo expulsos do jardim, ainda tem outra questão aqui, que é a questão em que, de efeito do pecado, que uma coisa que se observa neles é que o pecado de Adão foi de uma maneira tão terrível que você não vê Adão confessar o seu pecado. Na verdade, a Bíblia diz que Adão não confessou o pecado. E quando você lê lá em Gênesis 3 aqui mesmo, você observa que um ficou empurrando para o outro. Porque é sempre assim. Alguém se desvia da presença de Deus e nunca quer ficar com a culpa. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é dos irmãos. Ninguém nunca quer ficar com a culpa. E isso é síndrome de Adão no Éden.
Ninguém quer ser o culpado, ninguém quer ser responsabilizado por aquilo que ele praticou, ninguém quer. Então isso é culpa de alguém, mas jamais de si mesmo. O arrependimento sincero é quando alguém muda de atitude. Há uma diferença, meu amigo, entre apenas o homem que sente remorso e o homem que se arrependeu. O homem que sentiu remorso, o remorso é passageiro. Sentiu remorso, acho que eu não deveria ter feito, e etc, etc. E depois volta a viver no erro. Mas quando o homem não é apenas sente remorso, mas ele realmente se arrepende do seu pecado, o que acontece com ele? Ele volta atrás. Ele volta e pratica as obras corretas. Arrepender-se é ir por um caminho, entender que esse caminho está errado, voltar e pegar o caminho correto. Isto é o verdadeiro arrependimento à luz das Escrituras. E no livro de Jó eu encontrei um texto que eu achei bem interessante, em Jó 31, versículo 33, em que o próprio Jó, isso mostra que Jó é anterior a Moisés, hein? Então isso mostra que o conhecimento sobre Adão e Eva, sobre o primeiro casal, sobre a nossa origem, é anterior a Moisés ter escrito o Gênesis. O Senhor inspirou Moisés a escrever o que já era passado oralmente de pai para filho entre os descendentes de Sete, a linhagem aí que os chamados filhos de Deus. Não confundir com a falsa doutrina da suposta reprodução dos anjos e dos seres humanos, dos filhos de Deus, supostamente ali seria anjos, com as filhas dos homens. Por favor, não confunda, isso não tem base bíblica. É uma interpretação também herege, equivocada, tá? Uma opinião completamente equivocada. No texto de Jó 31, versículo 33, que citei há pouco, é bem interessante, né, que Jó, o que Jó está falando? Jó está se defendendo, né, dizendo que quais foram os motivos que alguém diz que ele fez, mas que ele não fez para que estivesse naquela condição. Essa é a interpretação de Jó. Aí Jó nos solta uma informação sobre Adão, né, que não vemos lá em Gênesis. Não vemos de modo explícito, pelo menos. Diz assim o versículo 33. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. E é interessante, né, que assim fez Adão. Adão não confessou, Adão não confessou o pecado, e Adão habitou à porta. Inclusive Caim, quando foi à procura de mulheres, ele foi e habitou no Oriente do Éden. O que ficava no Oriente do Éden? Ficava a ameaça de morte para não voltar ao Éden. Outro efeito do pecado. No versículo de número 24, o texto sagrado que lemos diz que o Senhor pôs uma espada flamejante e querubins em torno da entrada do Éden, da árvore da vida, para que o homem não chegasse à árvore da vida, e justamente na posição para a qual Caim fugiu. Então, nós temos aí outra lição, a 11ª lição, sobre verdade a ser aclarada sobre a queda de Adão, o efeito do pecado, era que Adão foi expulso do jardim. No versículo 24 diz que o Senhor expulsou do jardim, e isto lá, segundo o Novo Testamento, representa que o homem está destituído da glória de Deus. Ele literalmente foi expulso e tipifica isto que está acontecendo. Você quer entender o que aconteceu com Adão ao ser expulso? O que acontece com o homem hoje em relação ao pecado original? É só você conhecer a história de Adão. Então, as consequências do pecado de Adão é universal. Em Cristo, no entanto, que é o segundo Adão, e nós vamos estudar isso com mais detalhe na próxima lição, por isso não vou discorrer tanto nas próximas lições, que nós vamos discorrer melhor. Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Todos podemos ser salvos. A Bíblia Sagrada diz que Deus deseja que todos cheguem
ao pleno conhecimento da salvação, tá? A expiação é ilimitada, a graça do Senhor se estende a todos aqueles que foram alcançados pelo pecado, o fracasso de Adão. E todos foram, né? Agora é evidente que o homem tem resistido a esta graça, infelizmente. Deus não depende do homem para salvá-lo. O homem é que depende de Deus para ser salvo. E o homem tem rejeitado isso a cada dia. Falamos do livre-arbítrio na outra lição. E vamos falar mais adiante na lição que fala sobre a queda do ser humano, mais na frente, né? Então veja, as consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Quando nós cristãos dizemos que somos salvos por Cristo, é porque estamos resgatados do nosso pecado. O Senhor nos tirou desta condição, né, oriunda de Adão, né, dessa condição. E o Senhor Jesus, ele não era humano, então ele não tinha uma natureza pecaminosa, porque você sabia que, segundo a cultura judaica, era imputado o pecado do homem através do pai e não necessariamente, precisamente da mãe. E Jesus tem um pai divino, é obra e graça do Espírito. Nada a ver com relacionamento íntimo, evidentemente, mas obra e graça do Espírito que foi concedido ao útero de Maria, a Virgem Maria, ainda virgem, né? O que acontece? Ele não tem uma linhagem com José de forma sanguínea. Não houve participação masculina naquele ato. Então a natureza dele é santa. Não apenas por ser Deus, mas porque ele veio do Pai. Amém? E ele é por isso que Hebreus, nos seus primeiros capítulos, diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. O homem é a imagem e semelhança, é aquilo que parece ser. O homem não perdeu completamente a imagem e semelhança. Ambos os termos são similares, a mesma coisa. Embora os teólogos discutem muito se são semelhantes ou são diferentes, enfim. Mas o homem ainda tem um restício desta imagem, dessa semelhança, que não são em questões físicas, pois Deus é espírito, não dotado de um corpo físico, mas em questões espirituais, em questões espirituais. E nós vemos de racionalidade, enfim, como vemos em outra lição, e vamos ver mais adiante um pouco mais explorado isso. Então a síntese do tópico 3 diz: todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção por meio de Cristo. Assim como Adão caiu, nele nós caímos. E hoje nós temos errado tanto em ato, né? Será julgado cada um nessa posição, e também na questão da nossa natureza. Nós já nascemos de Adão com a natureza decaída, né? Já nascemos dos nossos pais assim. A criança desde pequena já tem esse senso de desobediência, essa inclinação para o mal. Isso foi herdado dos nossos pais, infelizmente. Concluindo a nossa lição, espero que tenha sido muito útil para você. Nesta lição aprendemos que todos os povos da terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia. Na igreja, quando chamamos um outro de irmãos, somos irmãos porque viemos dos mesmos pais, e também somos irmãos porque fomos adotados pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe vocês, espero que tenha sido muito útil esta aula também para vocês. Compartilhe, por favor,
Continue assistindo nossas aulas, que está alcançando literalmente milhares. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ver os próximos vídeos. Fique atento, ative o sininho para você não perder quando a gente põe a aula aqui também, né? E as nossas lives, onde tira dúvidas, né? E participação muitas vezes de outras pessoas. Deus continue abençoando em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus já está voltando. Precisamos submeter nossa vida ao Espírito Santo agora, para que tenhamos uma vida sempre consagrada, livres do pecado, da influência da nossa natureza pecaminosa, da nossa queda em Adão, e possamos viver em comunhão de acordo com como o segundo Adão veio prover para nós. Deus continue abençoando você, em nome de Jesus.